Eu quero ler um trecho para você do Russell Heittinger, se é que é assim que se pronuncia, A Primeira Graça, e ele menciona aqui, ele é um americano bastante conceituado, e ele menciona aqui na página 253, se você tiver oportunidade, dizendo o seguinte: ao estabelecer as regras sem autoridade para fazê-lo, e depois pedir obediência em nome do bem comum, agiu ultra vires. Ultra vires, que significa além dos poderes, poderes constitucionalmente atribuídos. Nesse caso, seus comandos não são legítimos. O Estado de Direito proíbe a reordenação de parcelas da autoridade sem o consentimento dos governados, visto que o bem comum político depende de que nenhum poder estatal assuma competências que não lhe pertencem. Nós não estamos vendo isso no Brasil, ao contrário. Os poderes estão brigando e, principalmente, o Judiciário, o Supremo Tribunal Judiciário, tentando invadir e governar o país por meio de ações truculentas. E ainda diz que está lutando pela democracia, só acredita quem quer, né? Não se deve obedecer a um ato que viole o fundamento do Estado de Direito. Eles estão violando o fundamento do Estado de Direito e dizendo que estão lutando pela democracia. Quando um juiz, em qualquer instância, age por conta própria, eles têm um termo que é muito comum de se utilizar, que é agiu de ofício. O judiciário ele existe para ser provocado. Alguém tem que fazer uma denúncia, a Polícia Federal ou a PGR, dependendo do tipo de crime supostamente ali envolvido, faz uma investigação e essa investigação gera dados e informações suficientes, promotoria leva até e aí os juízes entram em ação conforme a necessidade e o caso. Quando o próprio STF é vítima, todo mundo já sabe isso, tem um monte de gente repetindo isso, grandes especialistas falando a respeito. Você não pode ser vítima de um suposto crime, você investigar o crime e você julgar. Isso gera inúmeros tipos de vício no processo, gera uma ilegitimidade. Então é preciso respeitar a Constituição, respeitar as leis, e a gente precisa de equilíbrio entre os poderes. Mas a gente sabe por que não está acontecendo. Quem tem um mínimo de noção, basta pesquisar e vai entender. Vai lá e veja quem foram quem indicou a grande maioria dos juízes da Suprema Corte. Haja vista que em países totalitários, aumento de juízes é feito como um processo de garantir a maioria para poder dominar o país. Muita calma nessa hora, muita reflexão. O que nós precisamos é de bom senso, de critério, mas de informação. Cuidado com a desinformação. Vão tentar fazer você acreditar que é outra coisa. E um dos métodos que eles se utilizam é fazer você odiar a pessoa antes, como fizeram com os judeus. Primeiro fizeram livros e histórias colocando o judeu como o vilão da história, e depois ficou fácil. Se você já está odiando alguma pessoa e ela está sofrendo de algum ato ilegal, você não deve achar isso bom. Porque uma coisa é você não gostar da pessoa, outra coisa é um ato ilegal. Então, independe a quem se faça, é preciso exigir coerência e que a lei seja obedecida e cumprida. Pense no assunto com carinho, pesquise e não se deixe levar por narrativas. Narrativas são palavras ao vento, não se sustentam. São mentiras contadas 1 bilhão de vezes até você começar a acreditar nisso. E aí, claro, você fica sendo uma vítima ali manipulada. Semana difícil, vamos ver como é que vai ser a semana agora, para ver se as coisas tomam um rumo melhor. O Brasil está precisando de prudência e que, na verdade, fica tão difícil. Às vezes eles dominam o vocabulário e você não consegue falar. Também é tática deles. Criar vocabulários dos quais você não consegue, quando eu digo deles, da ideologia esquerdista, fica difícil de você até conversar. Não deixe de se inscrever no meu canal, vai lá, curta, compartilhe, vamos divulgar boas ideias e prudência, calma, tranquilidade, que a gente vai, de alguma maneira, conseguir ajeitar esse Brasilzão aí. Um abraço!